Oi, gente. Vamos chegando, vamos entrando. Estamos chamando. Olá, Sofia. Boa noite. Vamos iniciar. Luiz Henrique, Pimenta, boa noite. Vamos começar, vamos esperar o pessoal chegando. Hoje está sendo um dia bem intenso de lives. Boa noite, Rafael. Hoje está sendo um dia bem intenso de lives. O secretário estadual de educação tá até agora numa live muito importante. Deixa eu colocar aqui, papo interativo. Papo interativo. Muito bem. Vamos fixar esse comentário. Boa noite para todos, gente. Vamos chegando. Então, hoje, terça-feira, chegou o dia do nosso papo interativo, né? Hoje a gente vai ter uma proposta bem interessante aqui. Nós temos 3 convidados. Então, para quem vem acompanhando, boa noite, Tiago Dadalto. Para quem vem acompanhando os nossos papos de terça, na última live que eu mediei, a Lili, a jornalista, ela não conseguiu voltar para falar da questão dela na pandemia, mas como pessoa, como mãe, porque ela teve uma fala muito potente, muito importante para a gente aqui, enquanto jornalista do município e região. Aí hoje ela volta falando dela como mãe do Enzo, como que ela tem que se organizar nesse período que a gente está passando. Mas antes, a gente vai ter uma convidada muito especial com a professora da nossa escola, da Escola Domingos Perim, nossa escola de tempo integral, a escola que eu trabalho. E ela vai vir falando dessas ferramentas digitais, como ela está se apropriando dessas ferramentas, como ela vem trabalhando com essas ferramentas. Então a gente vai estar conversando sobre isso com ela, que é a professora Michele. Hoje ela está dando aula de matemática na nossa rede. E nós temos também, para finalizar depois a nossa live, o Rafael Pimenta. Ele é mais conhecido como Pimenta na escola. Ele é um estudante do 9º ano, ou seja, ele está nessa transição, né? Olha que complexo isso. Uma pandemia, o Covid aí, e ele está na transição do Fundamental 2 para o ensino médio, 9º ano, e ele vai vir falar dessa perspectiva em casa, como que está sendo os estudos dele. E ele tem um irmão no 7º ano, então ele também vai estar falando dessa questão familiar. Então a proposta é essa, é a gente permear por esses caminhos. Uma professora, depois um olhar de uma mãe que trabalha e muito na comunidade, e finalizar com esse estudante que está nessa transição do Fundamental 2 para o ensino médio, nesse período de transição que a gente já está 3 meses aí sem aulas presenciais, e hoje, justamente hoje, foi anunciado pelo governo do estado do Espírito Santo como computar agora a questão dos dias letivos, né, a partir de 1º de julho. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Então eu vou estar chamando agora, deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu tenho uma cola. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu pegar, porque eu realmente preciso da cola. A professora Michele Pereira, ela é professora de matemática esse ano na escola de tempo integral Domingos Perim. Logo, ela é formada em matemática, mas ela também é formada em pedagogia, e ela realmente é uma mulher que gosta muito de estudar, porque hoje ela está cursando o 8º período de licenciatura em educação do campo na UFES. Essa mulher, essa mãe, Michele Pereira, vamos convidá-la para esse bate-papo. Boa noite, Paulinha, nossa querida professora de educação física.
Olá, Michele, muito bem-vinda. Fico feliz que você tenha aceitado esse convite para estar aqui conversando hoje um pouco com a gente sobre essas metodologias, sobre essas ferramentas digitais que você está se apropriando aos poucos, né? Boa noite a todos que estão participando aí com a gente. E é um prazer grandioso, né, Catiúcia, a gente compartilhar esse momento de papo interativo com alunos, com colegas de profissão, pais. Vai ser bem bacana. Michele, esse ano você, assim como eu, começou a trabalhar numa escola de tempo integral, né? Então, a princípio, a gente ficaria o dia todo na escola, não só com a disciplina de matemática, no seu caso, mas com as disciplinas diversificadas. Com o advento da pandemia, a gente não teve mais as aulas presenciais, mas estamos tendo muitas aulas à distância. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, porque eu estou sabendo, e eu sei, porque eu acompanho, você está movimentando o YouTube com os vídeos de conteúdo, movimentando a plataforma digital, utilizando o recurso do Meet. Fala um pouco para a gente, vamos falar primeiro dessa questão do YouTube, como é que surgiu isso? Olha, na verdade, eu gostaria de começar lá no início, Catiúcia, se você me permitir. Tudo bem, não tem problema. O que que acontece? 2020 ele é diferente em todos os aspectos, principalmente nós duas começamos na escola de tempo integral, que veio como novidade para nós. Então, assim, a gente precisou de aprender novas estratégias, por quê? Porque é uma escola totalmente diferente. A gente se deparou com algumas disciplinas que a gente pensou assim, ei, o que que eu vou fazer aqui? Então, nós começamos aquele novo processo de aprender, de compartilhar. Então, aí já iniciou 2020. Logo na sequência vem o processo da pandemia. Só Sim, que antes disso tudo, o que que acontece? Quando a gente está compartilhando, quando a gente está com os nossos colegas, a gente começa uma estratégia também. Você diz bem assim, quais as estratégias de ensino? Então, lá nas nossas estratégias de ensino, nós temos diversas, que nós já estamos acostumados a lidar com aquilo, que nós já estamos acostumados a fazer, que nós já sabemos como fazer, e aí, de repente, é necessário modificar. Eu sim. coloquei aqui, eu tenho uma colinha também, é uma fala de Augusto Branco, ele é um poeta e escritor, e eu gostaria de compartilhar para iniciar esse nosso momento. Se quiser seguir adiante com glória, tenha ciência de que às vezes é necessário mudar a estratégia do jogo radicalmente. Você poderá perder muitas peças e muitas batalhas no caminho, e não importa o quanto você sofra, o quanto você apanhe, você precisa reunir forças e seguir em frente. Perfeito. Ele cabe totalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Porque quando Augusto Branco ele traz mudança, ele traz determinação e traz estratégia. Eu coloquei aqui atrás do meu quadro, entendeu? Por quê? A mudança, nesse momento, ela é Sim. necessário mudar. E é necessário eu ter determinação para que eu possa traçar novas estratégias. Perfeito. Aquelas estratégias que nós já estávamos acostumados, adaptados, de uma certa forma, Catiúcha, até acomodados, Uhum. ela começa a ser modificado, começa a ser modificado.
Dentro do processo de ensino, do processo de ensino e aprendizagem, nós tínhamos as estratégias. Nós vamos ter aula expositiva e dialogada, onde o professor e o aluno compartilham ali os conhecimentos. Nós temos também o estudo de caso, onde ambos se reúnem para resolver aquele determinado problema, aquela situação-problema. Nós temos as aulas práticas, nós temos as aulas lúdicas, tudo como forma de estratégia dentro do processo de ensino e aprendizagem. De repente, Exato. É necessário buscar novas mudanças. E aí que surgem as novas tecnologias, as novas ideias, as novas estratégias. Essas ferramentas maravilhosas que começaram a auxiliar e muito o papel do professor, né, Michele? Sim. E aí é o quê? É aquilo que pra gente no sentido assim, era um vilão, era um monstro a tecnologia. Qualquer coisinha, gente, chama um técnico. Gente, olha, pelo amor de Deus, essa linguagem que dificulta, entendeu? De repentemente, ela começa a fazer parte do nosso cotidiano e se torna a nossa ferramenta de trabalho. Principal, exatamente. A plataforma surgiu para ser, ela foi trocada, né? Ela foi trocada pelo quadro, pela lousa, pelo giz e pelo pincel, pela plataforma. Então, assim, olha a mudança. É necessário agora esse processo, a gente entrar nesse novo processo, nessa mudança. Uhum. E é preciso ter muita determinação para isso. Por quê? Porque é novo. E tudo que é novo nos assusta. Catiuxa, é bem do seu tempo, mais do que do meu, quando veio o computador para a escola. Sim, exatamente. Você me lembrou, Michele, você me lembrou muito. Eu estava conversando com meu filho Iago, que hoje está no ensino médio, né? E ele estava fazendo uma atividade, por sinal, atividade à distância, para o professor, da forma de digitar corretamente. Eu falei assim, olha, eu fiz o curso de datilografia. Então, a SDFG. Então, olha bem, o processo que o professor está passando, né? A maioria dos professores começaram lá na datilografia, no mimeógrafo, no computador, que era uma coisa que assustava. Igual você falou, eu adorei, chama o técnico. Qualquer coisinha, chama o técnico. E agora nós estamos nos apropriando dessas ferramentas. Então, o mimeógrafo, né, que a gente rodava as folhinhas ali, ia sair aquele cheirinho de álcool que a gente adorava, sentia aquele cheirinho. Aquele momento era um momento de extrema mudança para aqueles professores daquela época. Sim. E agora nós estamos passando pelo mesmo processo de mudança, saindo da lousa e entrando na plataforma. E a plataforma, ela é uma plataforma magnífica, como você colocou, mas ela traz diversos desafios. Por quê? Porque dentro daquela plataforma, ela tem infinitos caminhos, diversos caminhos. E aí eu preciso aprender. Aí eu preciso estar determinada em aprender. E só voltando um pouquinho, vamos para uma ferramenta que os alunos dominam melhor do que a gente. Exatamente. Isso aí. E aí, tanto os seus filhos quanto a minha filha agora estão sendo assim, o meu auxílio, o meu suporte desse novo desafio. Que para eles. Isso, mas aí você, professora sagaz que com a sua filha que aproximou vocês em casa, ela te deu esse suporte e você caiu lá no YouTube. Fala pra gente dessa ferramenta, fala pra gente desses vídeos de conteúdo que estão tendo muitas visualizações e ajudando muitos estudantes. Então, o canal
do YouTube, ele surgiu de um acidente, de uma forma de um acidente na minha vida. Porque nós temos a plataforma como recurso, nós temos o Meet, que se tornou uma ferramenta maravilhosa para nos aproximar, entendeu? Daquele contato visual. Seria como se fosse a nossa sala de aula, que é quando a gente se encontra com os alunos ali virtualmente, né? E aqui quando a gente explica, quando a gente se sente mesmo ali na sala de aula totalmente virtual, para poder explicar o conteúdo, tanto o Meet quanto o Zoom, mas nós adaptamos melhor no Meet, estamos fazendo através dele, que é uma ferramenta maravilhosa também. Mas aí surgiu a dúvida dos alunos, e os alunos, eu como professora de matemática, a gente acaba tendo um excesso mais de perguntas e dificuldades dentro da disciplina. Então, os alunos, eles buscaram, professor, eu não estou entendendo, como entender esse vídeo lá da Amazônia, coisa e tal, esse conteúdo, professora. Então, eu falei assim, calma aí, eu preciso de trazer uma inovação na qual os meus alunos, ao invés de ficar dando essa explicação um por um, eu vou fazer um vídeo para eles. Vou fazer um vídeo e vou postar lá na plataforma. Esse era o meu ideal. Só que quando eu gravei o vídeo, foi no telefone da minha filha e eu não consegui trazer ele para a plataforma. Foi aí que ela falou assim, olha, não dá não. Eu falei assim, calma aí, vamos para o YouTube, vamos criar um canal. Eu criei um canal no YouTube e foi um primeiro vídeo, foi até numa forma vertical mesmo, um vídeo super caseiro, sem edição. Eu não podia parar para editar, porque na verdade eu não sabia editar, entendeu? Uhum. Foi assim, onde houve erro, seguiu, onde houve uma falha, ou às vezes apagava, entendeu? O vídeo todinho para gravar novamente. E eu gravei o primeiro vídeo foi estudando monônimos lá para o 8º ano, a pedido do aluno Miguel. Falou assim, professora, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo. E aí eu gravei esse vídeo. Os alunos gostaram da ideia. Hoje ele ultrapassa 300 visualizações, entendeu? Num vídeo que tem um mês de criado. Os meus amigos viram o vídeo e deram algumas ideias para que eu pudesse ir se adaptando à ferramenta. Isso é maravilhoso, né, Michele? Eu também tenho postado uns vídeos, isso é maravilhoso. Às vezes, um olhar de um colega de fora, que não é da educação, te abre os olhos para você poder, no outro vídeo, melhorar alguma coisa, modificar algumas falas, não é isso? Exato. E o mais interessante, né? No segundo vídeo, eu já pude editar. Eu já tive um conhecimento maior, então eu pude editar esse vídeo, cortar algumas coisas, ver que ele estava muito extenso, entendeu? Reduzir. Por quê? Porque os alunos, eles gostam, e eu, pelo fato de ser professora de matemática, eu gosto de ser mais objetiva, entendeu? Então, assim, eu prefiro fazer vídeos mais objetivos, sendo mais curtos, para que eles possam assistir por completo, do que aquele vídeo muito extenso. Às vezes eu repetia alguma coisa, eu ia lá, corrigia para fazer a edição certinha. O segundo vídeo foi sobre regra de 3, simples, diretamente e inversamente proporcional. Ele tem pouco tempo que está lá no canal. Na verdade, meu canal é muito novo, né? Uhum. Eu tenho postado apenas 3 vídeos. O último vídeo tem, se eu não me engano, tem 4 a 5 dias, que é sobre os relógios. Aí eu coloquei estudando o tempo. Está tendo uma média... Professora, está tendo uma média de postagem? É um por semana? Ou é de acordo com as necessidades dos alunos? É de acordo com a necessidade dos alunos. Quando eu observo que o conteúdo está bem puxado,
quando eu observo que eles sentem essa necessidade, eu falo assim, não, vou criar um vídeo. Já vou criar um vídeo e vou postar lá no YouTube. Hoje mesmo nós tivemos aula através do Meet com as alunas. Alguns alunos ainda não tinham entrado no canal, ainda não conhecia. Nossa, já se prontificaram a ir lá conhecer o material. E tem sido muito produtivo para mim. Certo. E para os alunos, esse retorno dos alunos é muito gratificante. Porque tem lá, eles se inscrevem, eles comentam em grupos de WhatsApp, entendeu? Isso tem Então, sido bem interessante, essa valorização do trabalho também do profissional. ótimo. O nosso tempo na internet, ele voa. Então, a gente já está quase no nosso limite. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do WhatsApp. O WhatsApp tomou uma proporção grande também na sua vida nesse período de pandemia com os alunos, não é isso? O WhatsApp é uma ferramenta de extrema importância e agilidade também. Por quê? Uhum. Porque o aluno está lá no meio da atividade, fazendo atividade lá na plataforma, ou através dos arquivos que eles pegam o material na escola. Eles mandam a mensagem para mim e falam assim, professor, estou com dificuldade. Nesse momento, eu tenho duas opções, no meu caso de matemática. Eu procuro ligar para eles, fazer a chamada de vídeo, ou eu procuro resolver uma questão similar, fazendo um vídeo, eu resolvendo, e enviando para o aluno. Então, assim, ele é muito imediato. Tem sido uma ferramenta extremamente importante para o nosso processo de ensino-aprendizagem, entendeu? Perfeito. Michele, a primeira live que nós fizemos foi com os alunos e a Sofia Filete, ela até deu várias dicas, falou que realmente os professores, né, precisavam se engajar nessas novas ferramentas, nas ferramentas digitais, porque realmente o processo de ensino-aprendizagem durante esse período mudou. Você se sente realizada agora, depois que você fez essas mudanças, que o seu YouTube, os alunos estão acessando, que te dão devolutiva? Olha, é muito significativo esse retorno. Por quê? Porque isso é um gás que a gente precisa para fazer novos vídeos. Isso é o que Isso. impulsiona a gente. Então, para mim, tem sido muito significativo e tem sido um aprendizado, um processo. E aí, ô Catiúcha, nós entramos devido à pandemia, né, nesse sistema todo online. E eu te falo uma coisa, vai ser difícil a gente esquecer isso. Nós vamos transformar cada vez mais para essa nova ferramenta. Por quê? Porque ela é uma ferramenta muito bacana. Está sendo uma ferramenta muito útil. E eu estava me recordando aqui que, para muitos brasileiros, a educação à distância, ela não é eficaz, ela tem infinitos problemas, ela acaba assim, trazendo uma questão de preconceito com esse ensino à distância, mas que agora a gente está totalmente voltada para ela e cada vez mais a gente está buscando mais conhecimento para ela se tornar muito eficaz na vida desse aluno. Eu acredito que a gente pode retomar uma fala sua, que quando você falou que faz os vídeos de acordo com a necessidade dos estudantes. Então, essa educação à distância, ela está se fazendo em cima da necessidade. Por isso que Tá, ela está sendo de necessidade. tanta qualidade. Eu vejo com muita qualidade essa educação que está sendo feita. Michele, queria que você E a colocasse nossa agora essas considerações finais, por causa do tempo, né? Que a gente tem ainda mais dois convidados. Mas antes mesmo, eu já queria te agradecer demais por você ter aceitado e dizer assim que eu fiquei muito encantada e que você também me motivou muito a estar melhorando, a estar fazendo meus vídeos, porque é isso mesmo, a gente tem que se reinventar. Para finalizar, eu vou pegar uma fala da Roseli de Abreu, que ela se encaixa nesse momento também na valorização do professor. Na verdade, ela coloca bem assim: ser professor
é muito mais do que uma profissão. É saber somar, é gostar de dividir e ter o dom de multiplicar. Então, esse trecho que a Roseli traz para a gente simplesmente é o que nós estamos vivendo. Isso. Então, o professor, nesse momento de pandemia, ele passou a ser valorizado. Porque não é questão financeira que nós estamos falando, não. Ele deixa de ser uma profissão e passa a ser algo muito mais forte. Porque o que nós estamos fazendo, nós estamos nos reinventando para estar mais próximo dos nossos alunos, que são o motivo da nossa existência. Mas os pais também perceberam essa importância, porque eles estão vivendo ali, tendo que explicar o conteúdo, tendo que acompanhar, e eles percebem o quão difícil isso tem sido. Essa valorização dos professores, ela vem também nesse processo da pandemia, e esse dom de multiplicar, a gente multiplicou as tarefas, mas multiplicou também o conhecimento, multiplicou também o compartilhamento de novas ideias. Então, tem nos deixado mais unidos, a gente tem buscado mais um ou outro. Então, esse processo que nós estamos vivendo que está sendo essa aproximação nossa que nós estamos tendo, Catiúcha, esse momento aqui hoje, entendeu? Com os pais e com os alunos, está sendo fundamental para o nosso profissional, para o nosso cognitivo, nosso pessoal. Tá? Michele, te agradeço demais. Agora, a professora Paulinha falou assim, minhas considerações finais da professora Michele. Mas agora a gente vai chamar uma pessoa querida também, que é a jornalista Lilia. E depois nós vamos finalizar com o nosso querido estudante da escola, o Pimenta. Michele, obrigada, hein? Gente, estarei aqui acompanhando. Pronto. Ai, que maravilhoso. É tão gratificante a gente ouvir as pessoas e ver o que elas estão fazendo, né? Deixa eu convidar aqui a querida Lilia. A Lilia, ela é jornalista na cidade, é responsável também pela revista Nova, mas hoje ela virá conversar com a gente a mãe, né? A mãe Lilia. O que essa mãe está fazendo durante esse período da pandemia, que eu sei que não é pouca coisa, mas hoje ela vai conversar mais abertamente com a gente, para proteger sua família, proteger seu filho. Não é isso, Lilia? Boa noite. Boa noite, Catiúcha. Tudo Muito bom? Boa noite para todo mais uma mundo. vez. Obrigado por ter aceitado essa conversa com a gente. O áudio está baixo? Então, eu até Tá bom. mudei. Tá bom? Se Tá tiver bom baixo, para mim. vocês avisam aí, tá? Lilia, seja bem-vinda. Bem, Vamos conversar obrigada. então. Hoje a gente vai Adorei a fazer fala esse da foco. Michele. Gostou do quê? Pois é, mas antes queria assim, falar que eu gostei muito de ouvir a professora Michele. Eu não Maravilhosa. peguei toda a fala, né? Mas fiquei encantada. Esse trabalho de vocês, professores, está maravilhoso. Eu acho que realmente um desafio enorme e nessa transformação toda que os profissionais da educação estão tendo que passar e assimilar e transmitir e conviver e produzir com isso tudo. Então, muito bacana, entendeu? Muito difícil, né? Muito desafiador. E tentei até fazer um paralelo, né? Se para um professor, se a relação com o aluno ela se transforma completamente, eu não vejo mudança tecnológica capaz de mudar essa relação mãe e filho, né? Do cuidado, né? Dessa coisa que tem que tocar, é com a mão, é com o dia, com o seu tempo, é presencial, puramente presencial, nessa relação do cuidado dos filhos, da casa. Oi. Deixa eu te cortar só um pouquinho, mas eles estão comentando aqui que a sua tela tá meio embaçada. Você tá pelo celular? Ah, mas é assim mesmo. Não tá, é assim o celular. Mesmo, né? Ah, é assim mesmo, gente. Tem que trocar meu celular. Então segue o bonde. Ele quebrou e eu de pirraça não troquei. Porque eu tenho esse negócio de tecnologia, sabe? Não dá pra ficar toda hora trocando.
Tem Mas, problema gente, não. assim também, sabe por quê? Porque ajuda, né, a não ficar melhor a imagem. Brincadeira, Disfarça um pouco. é, brincadeira. Não, é o meu Sim. celular que tá ruim. Alguém tá perguntando aqui. O meu celular tá É, ruim. Mas, assim, eu prometo que eu vou trocar. Tá? Principalmente se for participar de mais lives, né? Tem que dar um jeito isso. nisso. Pois é, Catiuxa, assim, a minha primeiro grande impacto foi ter que trazer meu escritório para casa, para poder conciliar as minhas atividades profissionais com a vida pessoal. Porque eu tenho um filho especial, precisa de cuidados, né? Ele é acamado, e não poderia. Eu fiquei pensando assim, como que eu vou deixar a cuidadora vir para cá, atravessar a cidade inteira de bicicleta todos os dias e vir aqui colocando ela em risco e colocando a gente em risco também, porque acho que Sim, é um momento de recolhimento. E eu sim. teria que, para eu exigir que ela continuasse, eu teria que atravessar a cidade todos os dias, 2 vezes no dia, para vir e para voltar. E eu achei arriscado para a gente e para ela. Né? Naquele primeiro momento foi extremamente assustador, incrível. Eu acho que a situação está Sim, piorando muito mais, mas a gente estava muito assustada no começo, muito no mais início. assustada no início. Eu lembro que nas vésperas da gente entrar em quarentena, não é bem quarentena, em isolamento social, Isolamento eu fui social. escrever, eu fui digitar o editorial do jornal e, e fiquei assim, fiz com as mãos Sim. geladas, com o emocional abaladíssimo na última semana de trabalho, uma situação assim, eu não sei como que as outras pessoas estavam, mas eu estava muito, muito nervosa, assim, Porque muito nervosa, tendo que terminar o meu trabalho. a gente observou muito que no início o medo da doença era maior e a doença tinha poucos casos. Agora tem muito mais casos e tornou uma coisa natural, não é isso? Um natural perigoso, né? Que eu acho que nós estamos numa fase muito perigosa, Sim, né? Muito mais pessoas infectadas, que eu falo que o resultado de hoje é uma fotografia tirada 15 dias atrás, 14, exato. 15 dias atrás. Porque hoje, vamos supor, quem pegou hoje não vai apresentar hoje, vai apresentar nos próximos 14, 15 dias. Então, eu vejo isso. Então, pode projetar isso que está hoje para o resultado que vai sair daqui a 15 dias. Então, é sempre mais grave do que a gente pensa. E assim, para adaptar, a primeira coisa que eu fiz foi vir para casa, né? Com trabalho, ainda tem um espaço que é legal, uma sala lá no fundo do quintal. Eu fico entre a minha casa e aqui, lá e cá. E Uhum. faço o que toda pessoa que está em casa tem que fazer. Lavo, cozinho, faço tudo, né? A gente tem que fazer tudo. Porque Às vezes, e eu agora, assim, acumulou tudo, né? Então acumulou o serviço da acumulou tudo, casa, a questão da cuidadora que você já não pode ter mais, a questão de uma pessoa para poder ajudar numa limpeza também não. Pô, eu tinha a faxineira, por causa que era muita coisa para a moça que trabalhava aqui em casa, e tinha ela, porque ela já trabalhava aqui em casa antes de precisar ser cuidadora. Então ela foi tomando assim, o Ren sempre precisou de cuidados especiais, mas não tanto como agora, Uhum. né? Então ela já conhecia o Renzo, foi ficando. Então eu coloquei uma faxineira para colaborar. Aí no início ficou sem nada, né? Sem nada, sem serviço dela e nem da faxina. Aí agora, ultimamente, eu peguei com a Maria Brasileira, fiz uma. Vou fazer uma média, tentar fazer uma média de 3 por mês, pelo menos, ou 2 por mês, para Uhum. amenizar um pouco, porque a casa é grande, né? E é difícil dar conta. Então, assim, eu falo que esse momento nosso, né, é um momento de reavaliar tudo. Mas essa relação de cuidar, de proximidade, ela é antiga, né? Nem sei te dizer que data é disso. E isso não muda. Você tem que tocar, dar comida na boca, escovar os dentes, ajudar no banho. Mas aí, assim, eu conto com o apoio do pai dele, que vem uma vez por dia aqui em casa para dar banho nele, porque o Renzo é um homem de mais de 1,80 m. Então, ele é pesado, ele é muito grande. Então, precisa tirar da cama, colocar na cadeira, dar banho, aí tem que arrumar tudo de novo. E as pessoas imaginam, quem não conhece, que ele é uma pessoa passiva, completamente alheia, mas não é alheio. Ele é extremamente presente, extremamente ligado nas coisas que estão acontecendo, e ele é muito ativo, então ele enche essa casa é muito alegre por conta dele também. Ele pergunta, ele Uhum. fala, ele
né, questiona as coisas, conversa, não tanto, mas conversa com a gente também. Então, é uma realidade que quem está fora não tem noção. E eu não sei se eu consigo nem descrever para as pessoas terem ideia. É bom você estar falando, porque a gente tem muitas famílias agora presentes, inclusive os professores, né, que têm sua família. E as famílias tiveram que se reinventar, ou fazer igual você fez a princípio, suspender todo esse serviço extra, né? E a família está tendo que se reorganizar em casa. Você precisa que as pessoas entrem na sua casa. Então, como que é essa questão dos cuidados, os cuidados com essa higiene, esse álcool em gel, esse álcool 70, questão do sapato? O álcool em gel, ele fica na porta da entrada, né, lá, e eu geralmente coloco um pano, às vezes a gente relaxa um pouquinho, né, mas deixa lá um pano com água que boa, sempre estou passando um água Uhum, que deixo ali. Vamos supor, a moça que vem fazer exercício com ele, né, ela já traz, vai toda paramentada, já traz o jaleco só para atender o Renzo exclusivo dele, e deixa em uhum, terça e quinta. Então, ela vem na terça, faz o atendimento, deixa o jaleco dela aqui, usa ele quinta e leva ele embora, lava, traz ele terça. E usa máscara. No início, ela usava luva, mas eu acho que realmente é desnecessário, né, usar luva. Que... E assim, a gente sabe que o Renzo é um caso que ele só vai pegar a doença se alguém trouxer a doença até a cama dele, porque ele não sai para buscar o uhum. contágio, né? Então, ela toma todos esses cuidados e eu faço isso ali, né? Põe o pano, sempre estou limpando a casa. No início, eu estava igual a Maria Louca, limpando casa, limpando, 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 passando Acho que de todo boa, mundo passou por esse aquela processo. loucura. Aí comecei a sentir dor na coluna, né? Achei que estava exagerando, né? Com a limpeza, lavando, limpando, passando, principalmente a parte de baixo da casa, que é onde tem mais trânsito. Aí agora eu estou tentando, né, por causa da coluna, né? Pegar mais leve, não ficar tanto, né, limpo, claro que eu limpo, mas estou aliviando um pouco, porque realmente estava muito puxado e eu comecei a sentir a dor na coluna, né? Uhum. E tive que equalizar isso aí. Então, assim, é o que todo mundo faz. É o álcool gel, né? Todo mundo lavar as mãos muito, com muito mais. Eu sempre tive esse hábito de lavar as mãos. Sempre lavei muitas minhas mãos. Mas só que não lavava com tanto cuidado. Agora eu lavo com mais cuidado, tentando caprichar mais na hora de lavar. Às vezes eu lavava muito, mais rapidamente. Hoje eu lavo a minha mão mais devagar, com aquelas técnicas, né, que estão sendo ensinadas por aí. Uhum. E assim, o desafio é conciliar realmente o trabalho, que às vezes eu preciso ir na rua, né, preciso resolver, mas também estou resolvendo muita coisa online. Muito mais coisa online hoje do que antes. Eu já Sim. ligava, muito, então às vezes, quando eu tenho que fazer uma entrevista, para não ficar muito tempo com o entrevistado, eu gosto de ir pessoalmente, converso, parto uma primeira conversa, faço as anotações, depois eu volto, para ser mais rápido, né? Elaboro todas as perguntas baseadas naquela primeira conversa e mando. Eles me respondem. Mas aí, como eu já conversei, então já peguei o espírito. Eu acho que tem coisa que eu tenho que olhar ainda para a pessoa.